Inspiração, motivação. Atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora. Bora fazer acontecer. Com Zepa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bora Fazer Acontecer. Esse bate-papo semanal sobre inspiração, sobre atitude e principalmente sobre realização. Toda semana eu trago aqui convidados que sabem fazer acontecer. Esses caras que botam a mão na massa, tiram seus sonhos de papel, tentando trazer alguma inspiração, alguma ideia, algum insight para você também tirar o seu sonho do papel. Hoje eu estou com uma farmacêutica, com um empresário, um mix de coisas aqui. São os queridões Letícia Felipe, Rafael Norish. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Obrigada a você. Finalmente, né? Depois de 3 meses tentando a agenda, deu certo. Legal, Márcio. Parabéns aí pela iniciativa. Estou muito feliz em estar aqui para participar contigo. Obrigado. Por que eles estão aqui? Eles têm uma empresa voltada para ozonioterapia. Tá? E é uma coisa diferente, que tem diversas nuances aí, inclusive na medicina, na parte cosmética, tudo mais. Daqui a pouco eles vão explicar um pouquinho mais. Mas é uma coisa que já vem, um sangue de empreendedorismo, já desde o seu pai, né, Leti? Sim, com certeza. A Filozon teve início com meu pai, a partir de um sonho, talvez, de uma ideia. E eu acho que realmente ele era muito empreendedor. Você falando assim, eu me lembro quando eu era pequena, assim, que ele fazia várias coisas. Porque ele falava assim, o médico precisa trabalhar para ganhar, né? Se eu paro de trabalhar, eu paro de ganhar. Então, ele sempre tinha algum projeto acontecendo. E ele falava assim, se de cada 10 tentativas que eu fizer, uma der certo, já tá bom. Então, essa é uma coisa que ele falava, né? Que a gente tem que tentar, tem que fazer. Então, esse eu acho que já foi um primeiro aprendizado. Gente, já valeu esse episódio. Já valeu esse episódio. A cada 10 tentativas, se a gente conseguir acertar em uma, já valeu a pena. Isso serve para a vida, isso serve para qualquer coisa, não é só para empreender. Afinal de contas, eu tenho um conceito de empreendedorismo um pouco mais amplo, né? Porque no Brasil a gente fala que empreendedorismo é abrir uma empresa, abrir um negócio. E não, empreender é realizar coisas. Eu falo até que empreender é fazer uau. Né? É você sonhar, você se jogar de corpo e alma, planejar e realizar. E aí falar, uau, fui eu que fiz, uau, fui eu que consegui. Isso é empreender. Então, não necessariamente precisa ser abrindo um negócio. E o seu pai, eu acredito que era um médico, até se vocês tiverem curiosidade, César Felipe, né? Ele tem uma história bem bacana, era meio professor Pardal, né? Exatamente. Conta a história do alho aí. Olha, essa história aí foi de bastante tempo, 2004, 2005. Eu trabalhava, conheci a Letícia, né, conheci o pai dela, brevemente, mas conheci, infelizmente. E eu trabalhava no segmento automotivo, a multinacional americana, segmento automotivo. Em 2005, o pai da Letícia faleceu e ele era, de fato, um professor Pardal, mas ele tinha muitas ideias, invenções e patente. E ele tinha feito a patente de um processo que ele tirava o mau hálito depois de comer do alho. Olha só que legal. Ele era de Curitibanos, natural de Curitibanos. Curitibanos, em Santa Catarina, era conhecida como a capital nacional do alho. E ele tinha uma ideia de dizer, eu vou fazer um alho que depois você come, você não tem cheiro, não tem mau hálito. E ele fez sonho de toda mulher, né? Ele dizia, todo mundo pode comer à vontade depois, né? Não precisa dormir no sofá. E ele tinha essa patente, quando ele faleceu, já estava em vigor. E aí eu fui convidado pela Letícia e pela mãe dela a iniciar um projeto, que era do zero, de como fazer com que esse negócio transformasse efetivamente numa empresa, tivesse a parte empreendedora disso. Isso já tinha a ver com ozônio, não? De certa forma, existia alguma referência, tinha uma relação, mas não tinha nada a ver com ozonioterapia, né? Tinha a ver com, talvez, um pouco da parte do ozônio, na parte de sanitização, mas não nada a ver com ozonioterapia. Tá, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de ozônio, mas a gente não veio aqui para falar do teu pai, a gente veio para falar de vocês. Só uma última referência, eu acho que existem pessoas que dizem assim, o empreendedorismo, ele vem, a realização, aquele cara que tem formiga na bunda, que quer fazer acontecer toda hora, é uma coisa que vem de sangue. Eu discordo, porque assim, meu pai e minha mãe, eles eram funcionários públicos, eram mais
naquela linha da segurança, de estar ali, né, com o empreguinho deles. Eu já fui lá, queria já empreender desde o primeiro, 17 anos abri meu primeiro CNPJ, com 20 anos fali pela primeira vez, e assim vai. Então, eu acredito que o empreendedorismo se aprende muito com a convivência. Vocês concordam com isso? Porque daqui a pouco a gente vai falar da filha de vocês, que tem uma veiazinha empreendedora também, hein? O que vocês acham? Olha, Márcio, deixa eu dizer assim, meus pais também não eram empreendedores diretamente, meu pai era representante comercial, minha mãe era professora a vida inteira, mas eu acho que são, além de tudo, estímulos, né? Ou oportunidades que eventualmente as pessoas te dão também, estímulos para aproveitar, né? Eu também sempre tive vontade, talvez por ver muitas coisas, de querer empreender, querer ter uma empresa, querer fazer acontecer numa empresa minha, né? E eu acho que a partir do momento que eu estava muito bem onde eu trabalhava, né? Mas quando houve a oportunidade de empreender, a gente encara, a gente vai para frente, porque querer fazer, né? Querer fazer acontecer, tem, eu acho, um pouco, talvez, mais ligado a estímulo e a oportunidade do que DNA, do que sangue, né? É isso aí, como eu sempre falo, né? A gente não pode aguardar acontecer, precisa fazer. E não basta fazer, tem que fazer acontecer, não é assim? Agora, uma coisa que eu sempre digo é que a gente não existe sorte. No empreendedorismo, muito menos. Sorte é uma mistura de oportunidade, como você disse, com preparo, com preparação. Se você não estiver preparado, a oportunidade vai bater na porta e você não vai estar preparado. Aí você fala, não tive oportunidade. Não, você não estava preparado, a oportunidade você teve, né? E basta estar preparado que a oportunidade acaba acontecendo. Foi assim, mais ou menos, que aconteceu com vocês também? Na verdade, eu acho que eu, ao contrário de vocês, eu tinha o pai era... eu tinha um pai bem empreendedor. Doido, professor Pardal. A minha mãe também sempre foi autônoma, né? Ela era farmacêutica também, bioquímica, sempre teve laboratório. Então, eu cresci já, né? E meu pai tinha esse perfil muito forte. E ele sempre... Assim, eu acho que uma coisa que ele ensinou muito era a ser independente. Ele disse, você tem que ser independente, minha filha. Porque ele via muitas mulheres infelizes no consultório. E, né, numa geração que as mulheres dependiam do marido. Então, não importa como, mas ele queria me ensinar a ser independente. Mas, e aí, sim, sempre fazia uma coisa, me ensinava a vender coisas também. Sempre me estimulou. Acho que isso foi importante. Mas, claro que a minha história teve o falecimento dele, que foi, né, precipitado, mas que, claro, tudo que ele construiu, né, acabou deixando esse legado e essa força. Então, ajudou bastante, e todo o exemplo que ele deu, para mim, foi importante. Exemplo, né? Exemplo é tudo. Você também, assim como eu, também teve aí essa morte precoce do pai, eu também tive. E, apesar de meu pai não ter esse espírito empreendedor, teve uma coisa que ele me ensinou que é essencial para quem quer empreender, que é a honestidade, o caráter, né? Isso meu pai ensinou para mim, para os meus irmãos, e a gente leva isso como legado dele. E é muito importante, né? Como você disse, como exemplo, né? O exemplo do que se deve fazer, e às vezes até do que não se deve fazer, mas fala, tá aqui, o resultado que vai dar. Não quer dizer que é fácil, né? Porque, assim, eu tinha um tio que era promotor, procurador de justiça, assim, todo, né? Muito diferente o perfil de você ter um salário, 13º e tal, né? A comodidade. Entre mas aspas, também o limite estabilidade, né? O limite é muito menor, né? De expansão. Então, até onde você está disposto, né? O que te preenche? Eu acho que isso que importa, né? Eu sempre falo isso, que empreender, não importa seja abrir uma empresa, seja criar um evento, seja montar um time de futebol, montar uma banda, não importa qual tipo de empreendimento você vai fazer, ele aumenta o universo que você está. Porque, necessariamente, para empreender, você precisa ser curioso, precisa ir estudar, precisa conhecer um pouquinho daquele mundinho que você está entrando. E a partir do momento que você se embrenha nesse mercado, embrenha nesse estudo, embrenha nessa curiosidade, o seu universo aumenta. Invariavelmente, empreendedor, qualquer um, vai ter um universo maior do que quem não empreende, né? Basicamente foi o que você falou, né? Você não tem limites, né? E você falou de exemplo, né? Me conta um pouquinho da Malu. A Malu
para quem não conhece, a filha deles tem a idade da minha, ali um pouquinho mais nova que a minha, e elas se conheceram também, e eu acho que é muito legal o exemplo que vocês dão para ela, e a forma como ela está encarando tudo isso. O fato de, apesar de tão tenra idade, ela está ali empenhada em fazer acontecer também, né? É verdade. Até vou falar disso, Márcio, mas eu vou aproveitar o gancho e voltar um pouquinho quando você fala, né, que para empreender tem que estar linkado a oportunidade com estar preparado, né? Eu vou dizer que é mais a atitude de ter oportunidade e querer fazer, né? Muitas vezes você vai ter que aprender no caminho, né? Você não vai estar... O estar preparado não é saber de tudo. Talvez você tenha um mínimo, eventualmente, mas você vai aprendendo a cada momento. Sem dúvida. E quando você falou que você empreende, a mente se expande, ela se expande e ela nunca mais retorna, né? Então isso vai virando uma coisa um pouco mais natural. E eu acho que é isso que a gente tenta passar para a Malu, né? O exemplo de que ela precisa saber que algumas coisas vão dar certo, vão dar errado, né? Mas que ela sabe que ela tem, além de tudo, um apoio, obviamente, né? Mas que ela possa buscar o sonho dela, buscar o propósito dela. Se esse propósito for alinhado com o que a gente está fazendo, com o que a gente tem, ótimo, excelente. Senão ela vai fazer, né, o que Mas ela que quiser. tenha um propósito, né? Mas que tenha um propósito. Não basta fazer acontecer, tem que fazer acontecer com impacto, né? E o exemplo, ele, obviamente, muito mais do que a palavra, ele arrasta, né? Ele incentiva, ele puxa por si só, e é o que a gente tenta passar, né? A gente vai tentar sempre dar aí o que a gente puder de educação, mas o exemplo eu acho que ainda é mais importante. Mas eu acho que com certeza, sem dúvida, mas tem um pouco da personalidade que também já né, da pessoa. Não que você não possa aprender, mas ela já tem um espírito assim, eu não sei, de liderar, de resolver, de fazer. Mas eu acho ainda que isso é mais o exemplo que você falou, porque ela vê vocês desde pequenininhos saindo para trabalhar cedo, de fazer, vai em evento, de participar e dar palestra, não sei o que lá. E ela tá vendo, aí ela começa a sonhar com algumas coisas que, será que eu vou fazer isso e tal. Então, acho que... Vamos mudar um pouquinho de assunto. Me fala um pouquinho, ozonioterapia, o que é isso? Ozonioterapia... Quanto tempo a gente tem? Não, de forma resumida e para pessoas leigas, tá? Não. O ozônio é um recurso natural, né, que se obtém, inclusive, lá na camada, através de descargas elétricas, onde o O2 vira O3. Então, lá na Primeira Guerra Mundial, um pouco antes ainda, descobriu-se que essa molécula ela tem propriedades terapêuticas. Então, ozonioterapia é o uso terapêutico do ozônio medicinal. Porque existe a molécula de ozônio, ela é utilizada não só no campo da medicina, como também no campo da indústria, tratamento de efluentes, de piscinas e outras áreas, que é a molécula de ozônio também. Mas o uso terapêutico do ozônio na molécula pura, oxigênio e ozônio, é a ozonioterapia. Então, a gente pode obter os benefícios da molécula de ozônio de diversas formas, né? Mas a gente precisa ter um gerador de ozônio para que o profissional da saúde possa utilizar esse recurso no consultório, né? Aplicar o gás, fazer água ozonizada. Então, hoje, né, o que a gente faz é fabricar geradores de ozônio precisos e de qualidade para que os profissionais possam realizar os procedimentos do consultório. E também temos uma linha de produtos que são cosméticos à base de ozônio, que é um processo onde a gente faz a reação do ozônio com óleos vegetais. E esse óleo vegetal adquire uma nova característica, onde ele tem ação regeneradora, ação antimicrobiana. Então, a gente consegue levar os benefícios do ozônio através de diversos produtos. Então, cientificamente comprovado isso com vários estudos clínicos. Com certeza. Isso é uma coisa extremamente recente e que eu imagino que vocês ainda sofram com uma certa repulsa do mercado. Alguns têm ali, será que isso aí funciona? Será que não funciona? É verdade ou não? É verdade, assim, a gente mas é recente há mais de 100 anos. Recente. No Brasil, eventualmente, assim, para o público de uma forma geral, sim. Mas é uma técnica, uma terapia que já é mais de secular, então ela tem mais de 100 anos. Não, mas na medicina legalizada. Na medicina. Não, mas não, aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil, isso é eu falei, bem aqui recente. No Brasil é mais recente. Tá. O que acontece, Márcio, é que dentro aí do sistema médico, lá em 1930, houve uma reforma das escolas e as escolas de medicina passaram
a desenvolver e a trabalhar somente nas questões farmacológicas. Então, as técnicas seculares como ozônio e outras, né, não só acupuntura, técnicas que usam hoje recursos naturais não patenteáveis, acabaram não tendo o seu devido valor. E hoje o que está havendo é uma volta de tudo isso. Porque, claro que a medicina farmacológica ela é importantíssima, porém ela tem um limite. E as outras técnicas, elas complementam, elas trazem outros benefícios, né? São diversos tipos de recursos terapêuticos, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o estilo de vida ele influencia muito mais na saúde do que os remédios. Porque por mais tecnologia que a gente tenha, as pessoas continuam morrendo de câncer, de doenças cardiovasculares, de coisas que morrem a vida toda, tendo doenças neurológicas, enfim. Então, os recursos não patenteáveis, eles têm menos espaço oficial, entre aspas, mas isso cada vez vem mudando. E o ozônio medicinal, ele é um recurso não patenteável, então ele não gera grandes bilhões aí na indústria, então não gera tantos interesses. Mas por que a gente está aqui? Porque traz resultado, porque é bom e porque realmente funciona. Senão, a gente não estaria aqui. Quando eu comecei há mais de 20 anos, né, não tinha também tantos recursos de comunicação, as pessoas conheciam menos, era muito mais difícil. Eu falava que eu trabalhava com ozônio, as pessoas falavam, nossa, você rouba ozônio lá na camada. Hoje eu vou no Uber, o Uber conhece ozônio, então a realidade mudou. Mas mesmo assim, a gente vem abrindo esse mercado desde lá de trás, mostrando, sempre pautado em muita evidência científica, seriedade, né? Você falou, todos, por exemplo, os nossos produtos, todos têm ensaios dermatológicos, ensaios de eficácia clínica. Na parte medicinal, que seja para qualquer área, na odontologia, por exemplo, que é muito forte, a gente tem uma base científica muito forte, regulação por todos os órgãos, mas é tudo assim, tem que ser realmente sempre de uma forma muito abrir caminhos, né? Esse é o nosso desafio sempre. Eu abri o caminho, o pai da Letícia, ele mesmo se intitulava como um furador de montanha, né? Porque estava trilhando caminhos antes não trilhados, né? E com obstáculos, então ele dizia, para chegar lá vou ter que furar essa montanha, né? Então, até hoje na empresa a gente usa essa expressão, quando a gente fala que a gente é uma empresa, além de tudo, desbravadora, porque a gente está, de fato, abrindo um mercado, o qual até pouco tempo atrás não existia, né? E para isso você tem que ter resiliência, tem que ter força de vontade, tem que entender que o desconforto faz parte do dia a dia. Às vezes tomar algumas decisões certas, algumas erradas, né? Porque quando você vai furar a montanha, às vezes você não sabe se tem uma pedra ali. Sempre tem. No meio. Você muda o mecanismo, mas a gente fala assim, você pode mudar o plano, né? Você não muda o objetivo. O objetivo é furar a montanha e a gente só muda a forma de fazer isso acontecer. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só para fazer um jabá meu aqui. Bom, vocês sabem que eu já lancei o meu livro no mês passado, A Magia de Fazer Acontecer. Você pode encontrar ele na Amazon, mas os links você encontra ali no meu site, zepa.com.br. Inclusive, eu não vou saber a página de cor aqui, mas eu cito este casal ilustre aqui no livro. Enfim, todo episódio eu trago uma frase minha, que eu tenha escrito em algum livro, algum artigo, alguma palestra, alguma coisa, e que eu já faço a publicação prévia na rede social, que é para provar que é minha a frase. E eu escolhi essa daqui para vocês, que tem a ver com o que a gente acabou de falar. A vida é feita de escolhas. As boas lhe trazem realizações, as más aprendizados. Vocês concordam com isso? Com certeza. E isso aconteceu com vocês? Todos os dias. A gente tem que aprender com os erros, né? Aprender quando você acerta é muito fácil. Você nem sabe por que você aprendeu, você simplesmente acertou. Agora, quando você aprende com um erro, você entende o porquê e aí você pode fazer melhor, né? Então, aprender com os... E é uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa fica reclamando, não deu certo pra mim, aí deu tudo errado, tinha que ser comigo, não sei o que lá. Na verdade, é errado com todo mundo, né? Sim. A diferença... A reação do que você... A reação, a diferença é como você encara isso. A gente tem falado bastante hoje na empresa sobre esse assunto, né? Até porque eu sou naturalmente crítico, né? Gosto de ser crítico com o processo, crítico com... Tá achando que é fácil ser? Com as coisas, né? Sou um cara que realmente acho que sempre pode fazer um pouco melhor, né? Então, às vezes até a gente é difícil porque algumas pessoas têm uma sensação de que nunca tá bom, né? A minha é, de fato, assim, nunca tá bom porque a gente sempre pode fazer melhor. Não que a gente não agradeça e não valorize aquilo que a gente já fez, né? Mas melhorar faz parte de um processo de desenvolvimento,
né? Tudo que a gente faz hoje, a gente deveria, claro, buscar fazer melhor amanhã e os erros são a melhor forma que isso pode ter para acontecer. Então, quando você erra, é a grande oportunidade que você tem para fazer melhor, né? Enfim, então, essas escolhas erradas, elas realmente levam a caminhos, muitas vezes, melhores se você aproveitar. Quanto antes começar a errar, melhor, então. Eu sempre brinco, né, que eu fali na hora certa, né, porque eu tinha só 20 anos, então ali eu já aprendi tudo que eu não deveria fazer para o próximo empreendimento. Mas eu só queria fazer um gancho das escolhas, porque você sabe que além de ozônio, eu também defendo a saúde, né, o ozônio é um recurso que traz saúde e também de beleza limpa, né, nós falamos. E essas questões de escolhas, elas não são para tudo, inclusive para a saúde, né? Então, se a gente pode fazer escolhas hoje, a gente está buscando saúde amanhã, né? Então, pensar nas escolhas como tudo que a gente faz, no que a gente come, como nosso estilo de vida, como a gente age na empresa ou como a gente age como pessoa, porque isso influencia em tudo. E não é porque você errou uma vez que você vai... mas eu sempre fiz assim. Não, dá sempre para melhorar, né? E escolher dá trabalho. Escolher dá trabalho. Você escolhe fazer academia, por exemplo, você fala não para um monte de coisa. Fala não para dormir um pouquinho até mais tarde, fala não para trabalhar um pouquinho mais, fala não para, de repente, ficar um tempo mais... Só que o que é que vai dar mais trabalho depois, né? Então, assim, pode dar trabalho, ter que acordar cedo, ir lá para academia, aquele negócio, muita gente não gosta. Eu não gosto de ir, eu vou porque eu sou obrigado. Dá trabalho, mas não fazer... Dá trabalho ficar doente, dá trabalho depois se sentir culpado de não ter ido, dá trabalho de depois estar mais gordo e ter que emagrecer, enfim. Tanta coisa que... Então, as escolhas normalmente dão trabalho, né? Você fala um sim e fala um monte de não junto, né? Então, enfim. A gente já está quase aqui terminando, já falta mais uns 5 minutinhos. E eu queria saber como é que vocês fazem, que tipo de dica, de insight vocês podem trazer para a nossa audiência aqui de como fazer acontecer. Vocês têm algum software, algum aplicativo, alguma mania de como você organiza a vida? Como você organiza? Letícia, eu sei que você faz um monte de coisa, principalmente viajando, tá o tempo todo. O Rafa tá ali sempre acelerado, né? Vamos fazer, né? Tá ali. Como é que vocês se organizam? Quando eu tava vindo pra cá, eu falei pra ele, eu não uso nada. Ele falou, então, eu falei, eu uso você. Na verdade, eu acho que, assim, eu não sou muito tecnológica, claro, eu uso... Vai mais com a intuição. Mas eu acho que uma coisa que eu tive que aprender também nessa jornada foi, acho que o excesso também de fazer, eu e o Rafael passamos por isso, porque no início, né, só para você ter uma ideia, a gente começou com quantas pessoas? Comigo? 4 pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 100 pessoas, né? Mais de 120, 130. E hoje, né, no início, eu me lembro quando a gente ia para uma feira, né? Eu montava stand, eu fazia tudo. Então, assim... Eu keep. Aquela propaganda lá, eu atendo, oi, tudo bem? Só um pouquinho, depois eu ia lá. Então, assim, depois de um certo momento, você tem que aprender a não fazer também, né? Então... A delegar. Então, a arte de delegar. A mudar um pouco isso, né? Mas eu acho que não importa como... Isso é uma ferramenta importante de fazer acontecer. Delegar. Eu sempre falo para as pessoas, olha, delegar é difícil, porque as pessoas... não é delargar, né? Não, e assim, eu vou dizer que às vezes você vai fazer, quase que sempre, você faria mais fácil, mais rápido e talvez melhor. Mas não é você, não está gastando o seu tempo, o seu recurso mais precioso. Então, que a pessoa demore o dobro do que você, tá muito bom para você, porque não está gastando o seu tempo. E talvez se ela a primeira vez não vai sair muito bem, mas depois outra você vai melhor, daqui a pouco está saindo melhor do que você fazia. Com certeza. Então, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, né? Para isso acontecer de uma forma cada vez em escala maior, né? Senão você não vai nunca escalonar se não tiver gente assim.
Márcio, assim, eu acho que à medida que você vai se aperfeiçoando como empresa também, muitas coisas vão se organizando, né? Você vai trazendo pessoas mais competentes que têm, obviamente, você tem que trazer pessoas mais competentes que vocês em áreas específicas, até para que elas possam te ajudar a justamente achar um aplicativo, uma forma, uma maneira, um processo das coisas acontecerem mais organizadas. Mas eu gosto muito, né? Hoje eu uso menos isso, já usei mais a frase. No passado eu sempre gostava do vamos que vamos, né? Vamos fazendo. Vai que dá. Sempre achei que primeiro o progresso, depois a ordem, né? Ao contrário do que diz a bandeira do Brasil. Mas a gente vai também entendendo que depende do momento de cada empresa, depende do momento de cada um, né? Mas eu acho que fazer acontecer, tem uma frase que a gente vem repetindo lá assim, né? Para começar, comece. Né? O que eu preciso para começar? Começa. Porque muitas coisas vão se desvendando, né, na trilha da jornada do fazer. Né? Então, mas é claro que você tem que se acostumar com o desconforto, você vai ter que sair de uma zona de tranquilidade, você vai ter que passar por receber muito não, você vai ter que aceitar muita coisa no propósito de fazer acontecer. Mas, enfim, faz parte. Para fazer acontecer, precisa começar. Né? Ninguém aprende a tocar um instrumento lendo, né, as partituras e daqui um ano ela fala, não, estou pronto, e pega o instrumento. Não, ela vai lendo, Curso de como nadar. Como nadar, isso. Você faz vai uma leitura, faz tudo teórico. Exato, não tem como, é fazendo, né? E é errando, é caindo, é assim que funciona de verdade. Agora, você tem uma teoria interessante que na verdade, a gente trocando ideia aí alguns dias atrás sobre a questão da cadência, né? É uma coisa que eu falo sempre nas minhas palestras. E o que é a cadência? É fazer um pouquinho por dia, fazer 1% por dia. Se você tem 100 degraus para subir e você olhar lá para cima e falar, cansei, e senta no terceiro degrau, você vai ficar no terceiro degrau. Agora, se você falar, não, eu vou subir hoje amanhã mais depois de amanhã mais em 100 dias você está lá em cima. Fazer um pouquinho por dia. Isso é uma das formas de evoluir. Isso é uma das formas de ir cada vez mais melhorando o seu processo. Exato. Não é? Exato. A palavra que eu mais uso, assim, o pessoal já me conhece, assim, tem estampado na testa, é a constância e consistência, né? Fazer de forma constante e consistente, né? E você não precisa, então, assim, né? Até tem um livro que fala que rápido é devagar. Né? Rápido é devagar, por quê? Porque, às vezes, o rápido está muito ligado à questão da motivação. Então, você não consegue controlar isso todo dia. Você não consegue fazer isso rápido todo dia. Mas se você for devagar, mas de forma constante e consistente, sem dúvida você chega mais longe e provavelmente mais forte. Porque bota toda a energia daí se frustra e não vai mais. Não é assim, tem que entender que o processo é um pouquinho por dia, né? Às vezes você começa um novo projeto, eu liguei para... Vou dar um exemplo. Lá na empresa, eles estavam falando, mas por que você não liga para o cliente para resolver mais rápido? Porque fica naquela coisa, não, eles não atendem telefone. Não atendem telefone. Daí foi um consultor lá e falou, então pega aí, vou pegar 4 pessoas aleatórias aqui. As pessoas atenderam. As pessoas tendem a dizer que não vai acontecer sem nem tentar. Então, assim, tentar e fazer. E não é porque o primeiro não atendeu que o segundo não vai atender. Não é porque sempre foi feito assim. E se você ligou para 10 e 3 atenderam, beleza? Isso já foi um resultado, né? Mas é que todo mundo para, às vezes, só quero fazer... A gente está terminando nosso tempo aqui, mas queria complementar uma coisa que você falou, Rafa. Do progresso depois da ordem. Todo crescimento cria uma desordem. Se você crescer a família, né, por mais planejado que você tenha, você vai engravidar tal data e você prepara toda a casa, tal, deixa tudo certinho. Por mais planejado que seja, a desordem vai chegar. Se for um filho de 4 patas, também vai dar uma bagunça e depois você... Então, primeiro você cresce e depois você organiza. Sim. Claro que isso não quer dizer que a gente vai fazer o crescimento, o progresso, sem qualquer planejamento. Né? Vamos fazer acontecer. Mas são etapas, né? Isso não quer dizer que você, eu vou crescer durante 2 anos sem organizar nada. Não tem como. A gente está falando muitas vezes de uma etapa do processo, de um departamento, de um grupo de pessoas. Né? Você desenvolve alguma coisa, você gera um progresso numa área e aquele progresso, naturalmente, também vai fazer com que outras áreas necessitem de ajuste. Enquanto essas outras estão sendo ajustadas,
né, você vai lá e organiza aquela inicial que deu o start. Alguma coisa vai quebrar. A gente Porque aprendeu muita- essa frase. Tudo quebra na empresa, né? Tudo quebra. A gente aprendeu isso no Scale Up da Endeavor, que a gente participou, que tudo quebra. Quando você começa a crescer, tudo vai quebrar. Aquele departamento que funcionava muito bem vai quebrar, aquele servidor que você tinha os arquivos vai estourar de memória, você vai ter que ir ajustando. O espaço físico vai precisar de outro, você vai precisar de... É E que bom que quebrou. constantemente um processo de equilibrar os pratos, literalmente. E Porque tem coisa que você nem planeja, né? Não. Que tipo assim, não, é um negócio que quebra aqui, mas que você nem imaginava que vai interferir em tal coisa lá atrás. é igual uma corrente, sempre o elo mais fraco vai romper e você vai ter que substituir por algo mais forte. E vai mudando e desenvolvendo e crescendo. É assim que isso aí. funciona, né? É isso aí. Gente, obrigado por terem aceitado o convite e ter conseguido conciliar as agendas, né? Deu tudo certo. Dá um Graças último a Deus. recado aqui para essa câmera aqui. Não, agradeço. Visitem lá nosso Instagram, Ozoncare, Filozon. A gente faz acontecer e só comece, faça sempre com boa intenção, sempre fazendo a coisa certa. Porque às vezes o que parece algo vantajoso pode depois ser ruim, né? Então, fazendo certo, com boa intenção, honesto, as coisas... O básico bem feito sempre funciona. Show de bola. É verdade. E eu acho que assim, quando a gente está falando de empresa, né, algo que a gente sempre fala também é que, principalmente a questão da desordem, né, e o progresso depois da ordem, está muito ligado à questão de venda, né? Eu acho que vender o teu negócio, seja uma filantropia ou seja qualquer outro tipo de negócio, você precisa vender ele, né? A gente brinca que vender faz com que todo o resto aconteça, né? Ele gera um progresso e depois você arruma, mas tem que botar a mão, arregaçar as mangas e fazer. Porque se você vender a sua ideia, né? Se as pessoas comprarem a sua ideia, a coisa flui, a coisa vai embora. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio de Bora Fazer Acontecer, esse bate-papo semanal sobre inspiração, sobre atitude e principalmente sobre realização. Porque a gente precisa fazer acontecer, porque quem fica parado é poste. Beijo do Zepa. Bora fazer acontecer. Com Zepa.